Meus amigos, aconteceu. Flamengo e Palmeiras vão repetir a final da Libertadores. Em 2021 tivemos o primeiro duelo numa final da Libertadores desses dois gigantes do futebol brasileiro. E agora em 2025 vamos ter de novo a reedição, por assim dizer, da final de 2021. Em 2021 o Palmeiras ganhou. Em 2025 não dá para cravar. E eu vou falar aqui porque não dá para cravar. Porque Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos, são os times que medem forças e que disputam todos os títulos possíveis dentro do Brasil e também fora, aqui no continente. Flamengo e Palmeiras são os times que sempre são considerados os favoritos nas competições que entram, tanto no futebol brasileiro como no futebol continental. No Brasileirão, Flamengo e Palmeiras todo ano começam a brigar ali mais ou menos da 15ª rodada do primeiro turno, e daí para frente a briga se concentra neles. O ano que eles resolvem não ganhar os títulos brasileiros, vem um outro que faz ali uma gracinha, né? Que desponta, que tem um ano diferente, que faz as coisas darem certo e acontecerem. É o caso do Botafogo, é o caso do Atlético Mineiro, enfim. É o caso desses times aí que vão atrás, que buscam e que conseguem intercalar as conquistas entre Flamengo e Palmeiras. Mas não tem jeito, quem domina o futebol nacional hoje, quem domina o futebol sul-americano hoje são esses dois times. Todos os caminhos pareciam direcionar para essa grande final. Tudo indicava que seria isso. Desde o começo do ano, há meio que um apelo generalizado, desde o começo do ano, há uma mobilização e um entendimento coletivo de que a final dos sonhos seria Flamengo e Palmeiras. E é exatamente isso. Todas as projeções indicavam que eventualmente essas duas equipes iriam se reencontrar e que muito provavelmente elas estando em lados opostos das chaves seria numa grande final. E é o que está acontecendo, é o que estamos presenciando. O Flamengo conseguiu a sua classificação de forma heróica, com um jogador a menos, depois de uma injusta expulsão do Gonzalo Plata no jogo contra o Racing, na casa do adversário. E sabemos que é muito difícil enfrentar time argentino, bem como o Palmeiras fez uma campanha incrível na Libertadores. O único ponto baixo foi justamente a derrota na altitude para a LDU, e que parecia ser um ponto negativo e de impossível recuperação, mas o futebol não existe impossível. Essa palavra no futebol não significa nada. O Palmeiras fez um jogo incrível, fez um jogo heróico, buscou o resultado com todos os seus recursos e todos os seus esforços, e com o apoio da sua torcida dentro de casa, virou o jogo, que era 3-0 no agregado, para 4-0 para o Palmeiras. Ou seja, eliminou até mesmo a possibilidade de pênaltis com a LDU. E vale dizer que a LDU, apesar de não ser um time tão competitivo quanto o Racing, é um time traiçoeiro, tem contra-ataques velozes, difíceis de parar. Tem um jogador que é muito interessante, que é o chileno Villamil. Existem outros jogadores que são bons também nesse elenco da LDU, mas o coletivo do LDU, meu Deus, ele é muito inferior ao coletivo, muito inferior ao coletivo do Palmeiras. Eu ouso dizer que ele é muito inferior ao coletivo de muitos times aqui do futebol brasileiro que não vivem bom momento, né? E eu olho para a LDU e eu penso, assim como eu olho para o Racing e eu penso, a Libertadores é uma competição de tiro curto, ela é uma competição traiçoeira, e com todo respeito a esses dois times que são grandes também, mas, cara, eles são muito inferiores aos dois times que estão na final. Tanto inferior ao Flamengo, pro caso do Racing, como inferior ao Palmeiras, pro caso da LDU. E temos uma final com justiça. O Flamengo foi garfado em 2 jogos. Na quarta de final contra o Estudiantes, dentro de casa, teve um jogador expulso, novamente o Plata, né? E isso podia ter comprometido a classificação do Flamengo, porque o Flamengo, né, sofreu um gol no final do jogo no Maracanã e sofreu a derrota na casa do Estudiantes, que empurrou para os pênaltis, e o Rossi novamente herói. Para mim ele tem sido o nome do Flamengo nessa Libertadores. Fez grandes defesas também no jogo contra o Racing e assegurou o empate que classificava o Flamengo. O Flamengo na casa do Racing estava melhor, teve oportunidade de abrir o placar, mas o goleiro do Racing é muito bom, Cambeses, vale dizer. Então ele fez 2 defesas que seriam ali 2-0 para o Flamengo, e o Flamengo criou oportunidades até de ganhar o jogo fora de casa, mas foi novamente prejudicado pela arbitragem no lance, que é um escândalo de arbitragem na minha visão. E eu não sei de onde a Conmebol ela acha juízes, ela acha
arbitragem para adotar um critério tão incomum, tão impopular em jogos do futebol sul-americano na reta final da competição. Porque o jogo do Palmeiras ontem é porque, como flamenguista, né, a gente se sente bem quando vê o Palmeiras se ferrando. A gente, como flamenguista, a gente se sente bem quando vê o Palmeiras se ferrando. A gente tem uma rivalidade, né? Uma rivalidade muito forte, principalmente nos últimos 10 anos, que são os anos onde essas duas equipes brigam por tudo. E é evidente que a gente fica ali naquela expectativa, né? Naquela coisa, caramba, quando o Palmeiras se prejudica, na verdade, a arbitragem erra contra o Palmeiras e não a favor, como normalmente acontece no futebol brasileiro, verdade seja dita. Quando isso acontece, é reembolso. A gente tem essa sensação, a gente nutre esse sentimento. E eu vendo o jogo, teve momentos que ficou muito claro que a arbitragem fez vista grossa e poderia muito tirar mais um brasileiro da final. Ou seja, a Conmebol fez um esforço colossal para tirar o Brasil da final da Libertadores. Tanto o Flamengo como o Palmeiras. Mas não aconteceu. O Brasil é muito forte na competição hoje, temos muitos recursos, temos torcida, tanto o Flamengo como o Palmeiras têm torcidas apaixonadas. Então, assim, a gente vive hoje uma situação, uma estação do futebol brasileiro de dominância no futebol sul-americano. Nos últimos anos, desde 2019 para cá, só temos campeões brasileiros. Temos pelo menos um brasileiro na final. Né? E isso aconteceu entre Flamengo e River e, eventualmente, entre Fluminense e Boca. Mas os outros anos foram finais brasileiras. O Brasil tem sobrado na Conmebol Libertadores. O Brasil tem sobrado na Sul-Americana também. O Atlético Mineiro está na final da Sul-Americana contra o Lanús. Vai ser outro jogo difícil, jogo com o time argentino. Você já sabe como é. E é isso, né? O que nos resta é apreciar esse grande jogo. Eu, como flamenguista, poderia dizer que essa camisa aqui, olha, essa camisa, ela é uma camisa retrô, ela é uma camisa ali do ano do centenário do Flamengo, 95. Eu, como flamenguista, poderia dizer que estou confiante, que acredito que vamos fazer valer a oportunidade de revanche. Mas essa história de revanche, na minha visão, é uma coisa que só precisa existir na cabeça do torcedor. Não pode ser uma coisa que tem que ir para o campo. Se o jogador ele for um profissional, né, ele for envolvido nessa narrativa da revanche, pode ser prejudicial para o desempenho dele dentro de campo, porque abala o emocional. E na minha visão como torcedor, isso é uma coisa que tem que ficar a cargo da torcida e um sentimento que tem que ficar no torcedor. Eu acho que o torcedor ele tem que incentivar, ainda assim que motivado pelo sentimento de revanche, mas tem que ser uma coisa a ficar na torcida. Eu acho que o Felipe Luiz ele vai ter que, além de criar um trabalho tático e técnico muito forte para poder fazer um verdadeiro jogo de xadrez e nivelar o jogo com o Palmeiras, eu acho que o Felipe Luiz ele vai ter que trabalhar muito o mental dos jogadores nesse aspecto também de dizer, olha, o que aconteceu em 2021 foi triste, foi um dos episódios mais difíceis da história do clube, mas ficou lá. O Palmeiras ele ganhou, foi uma falha individual, de inclusive um jogador que veste a camisa do Palmeiras hoje tem ainda mais esse componente, nesse script surreal, né, do futebol para essa história desses dois times, desse confronto emblemático. Então, assim, é trabalhar na mente dos caras, informar, é fazer questão de educá-los e mostrar que, na verdade, tudo que aconteceu já passou. O Palmeiras já fez o que tinha que fazer, já provou naquele momento que estava mais determinado, estava mais estruturado para vencer. Agora é outra história, agora é outro jogo, agora é concentração total, é encarar com seriedade, é jogar o jogo da vida deles. E é uma grande pressão, é uma grande cobrança, mas a gente precisa ser realista e assimilar isso. É o jogo da vida desses caras. A minha expectativa é que a gente tenha uma arbitragem minimamente boa para que esse jogo possa correr e que a gente tenha um jogo inesquecível. Independentemente de quem ganhar, é uma final brasileira, tem muita coisa em jogo, tem o ego dessas duas equipes que batalham, que travam uma batalha política nos bastidores do futebol brasileiro, tem o ego dessas duas equipes que brigam por tudo nos últimos anos, é uma batalha de ego e também tem toda a questão relacionada ao status quo desses dois times. O Palmeiras é tricampeão, o Flamengo é tricampeão da Libertadores. Quem ganhar vai ser tetra. E vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores da América. É um feito histórico para o futebol brasileiro e vai ser um feito histórico também para o clube que levantar essa taça.
Minha torcida, obviamente, pro meu Mengão, né? Eu sofri muito, eu podia ter passado mal no último jogo contra o Racing, foi muito emocionante, foi um jogo histórico, heróico. Assim como eu acredito que o torcedor do Palmeiras tenha se emocionado demais com o que foi feito na casa do Palmeiras, né, para reverter esse resultado que era muito difícil contra a LDU. O Palmeiras se impôs e conseguiu avançar para a final. É isso. O script era esse. Todos os caminhos levavam para esse grande duelo, para esse grande jogo, para essa grande final. E agora experienciar essa daqui a um mês, no dia 29 de novembro, experienciar esse grande momento, esse reencontro e o ápice do futebol brasileiro dessas duas grandes equipes que vem ganhando tudo nos últimos anos. Palmeiras ganhando inúmeros brasileiros, Flamengo sempre ganhando ali a sua Copa do Brasil, o seu Campeonato Brasileiro, enfim, outros campeonatos também, fora os campeonatos que já vem vencendo. O Palmeiras e o Flamengo são os times mais vitoriosos dos anos 2010 para cá, eu acredito, né? E é isso. A gente vai ter um grande duelo, a gente vai ter um grande jogo e eu tô muito empolgado para ver como é que vai ser o desfecho de toda essa história, de todo esse capítulo e quem vai se sobressair. Se vai ser o meu Mengão, se vai ser o Palmeiras, que fez, na minha visão, uma campanha na Libertadores muito melhor do que a do Flamengo. O Flamengo teve uma campanha instável, foi irregular em muitos jogos. Em muitos jogos a gente chegou a cobrar uma presença dos jogadores e uma visão, uma competência de um time que está de fato brigando pela Libertadores da América. Então, assim, cara, em muitos momentos faltou malícia, talvez, faltou a malandragem do jogador sul-americano, faltou um pouco de competência e de contundência em lances que eram decisivos, gols que o Flamengo perdeu, chances que o Flamengo cedeu, mas aos trancos e barrancos, contra tudo e contra todos, inclusive contra a arbitragem, contra a Conmebol, o Flamengo chegou na final. Igualmente o Palmeiras, né? Ele fez uma campanha muito melhor, ele batalhou mais e ele sobrou mais nos jogos. Na fase de grupos o Palmeiras dominou, amassou todo mundo. Nas fases classificatórias o Palmeiras também foi bem e deixou muito claro que era o time que chegaria na final, né? Existia, na verdade, eu posso até dizer que existia uma dúvida se o Flamengo chegava na final, mas não uma dúvida se o Palmeiras chegaria. Me parecia assim desde o começo que o Palmeiras já jogava ali como um finalista de Libertadores, né? Um time realmente muito disposto a chegar nessa decisão. Já o Flamengo, ele oscilou tanto que em alguns momentos o torcedor ficou desesperançoso. Em muitos momentos a gente culpou o Felipe Luiz pelas invenções, pelas convicções que ele tem. Em alguns momentos a gente culpou o próprio elenco, os próprios jogadores, por ter pouca garra, pouco gás, né? É muito dinheiro, pouco futebol às vezes na visão do torcedor e a gente é passional, então é normal que a gente avalie dessa forma. Mas contra tudo e contra todos, o Flamengo está na final. Contra tudo e contra todos, a gente vai para buscar mais um título continental e vamos ver o que é que vai acontecer nesse reencontro marcante entre os dois maiores times do futebol brasileiro nos últimos anos. Para quem viu Flamengo na merda, para quem viu Palmeiras também na merda, e os dois se reergueram em situações extremamente difíceis, se reergueram da cinza economicamente falando, se reergueram das cinzas do descrédito, e hoje eles brigam, eles já chegaram, cada um, né? O Palmeiras, se eu não me engano, em 3 finais nos últimos 7 anos. O Flamengo em 4 finais nos últimos 7 anos. Isso é muita coisa. Isso fala muito sobre a reconstrução desses dois gigantes do futebol brasileiro. Eu estou otimista para um grande jogo. Não posso dizer que eu estou otimista para o Mengão ser campeão, porque eu acho que o Palmeiras ele vai mais envolvido no feito heróico. Não que o feito do Flamengo tenha sido menos heróico, mas, 4-0, depois de ter tomado 3 fora de casa e ter ido buscar esse resultado, eu acho que isso dá um gás maior até mesmo para a disputa do Campeonato Brasileiro, que, pasmem, está entre eles dois, né? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, deixa o seu like, comenta aqui quais são as suas expectativas para esse jogo, compartilha esse vídeo aí com aquele amigo que também está na expectativa para assistir Flamengo e Palmeiras no dia 29 de novembro. Provavelmente em Lima, ainda não se sabe se vai trazer para o Brasil ou se vai ficar em campo neutro, mas é isso, tamo junto e até mais.